Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho tem várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, hoje é um dia muito especial. Hoje a nossa casa, o nosso templo, está fazendo 94 anos de vida e de pura história. São Januário foi inaugurado no dia 21 de abril de 1927. A Casa Vascaína, que tem toda a nossa tradição e o nosso orgulho, porque foi ali aonde a gente bateu e bancou que os negros e os operários sim iriam jogar, aonde mandaram a gente construir um estádio, alegando que a gente não poderia jogar a primeira divisão já que a gente não tinha um estádio, e o Vasco foi lá através da resposta histórica e o seu próprio torcedor se juntou ali e mobilizou a arrecadação para construir São Januário. Um estádio que sozinho tem mais história do que muito clube de futebol mundo afora. Então, parabéns, São Januário, pelos seus 94 anos de idade. E com certeza, muitas das minhas maiores alegrias que eu tive na minha vida foi estando no estádio de São Januário. Beleza? Dá só uma recordação breve que veio na minha mente aqui. Impossível não lembrar a primeira vez que você vai no estádio, né? O meu pai me levou em 2008, Campeonato Carioca. O Vasco vence o Duque de Caxias por 2-0. Um gol do Edmundo de pênalti, como sempre, ele perde pênalti, né? Aí o juiz mandou voltar, alegando que o goleiro do Caxias adiantou. O Edmundo bateu de novo e fez. E o outro gol foi um golaço do Wagner Diniz. Alguém meteu uma bola nele, o goleiro sai, ele dá uma cavadinha por cima do goleiro e faz o 2-0. Então essa partida, não esqueça, você viu naquelas ruas apertadas de São Januário de longe, dava pra ouvir a torcida gritando: é Edmundo! É Edmundo! Eu me arrepiava todo. Inclusive, na época usava-se muito Nextel, né? E aí tinha uma opção lá de gravador. Aí eu fiquei na arquibancada, aí ligava um gravadorzinho. Aí quando eu cheguei em casa, eu ficava ouvindo os cantos da torcida do Vasco. Chiada, a qualidade era muito ruim, né? Lá em 2008. Mas conseguia ouvir alguns barulhos da torcida do Vasco e ficava deitado ali em cima do Nextel do meu pai ouvindo. Então essa é a minha primeira recordação em São Januário. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a sua primeira ida no estádio e qual recordação você tem da nossa casa. Beleza? Bom, vamos começar o nosso giro de notícias falando de Marquinhos Gabriel. Ele não utiliza a camisa 10 nas costas, quem está ostentando a 10 do Vascão é o Morato, mas ele é o cara que é o cérebro do time e ele que é o responsável pelas articulações das jogadas do Vasco nesse meio campo. O jogador, dentre as primeiras contratações, foi disparado, o que chegou sobre maior desconfiança. Não teve passagens boas no Cruzeiro, Atlético Paranaense, Corinthians também não foi bem, então chegou com muita desconfiança, tendo uma passagem boa no Santos lá atrás em 2015. E o Marquinhos Gabriel até aqui tem fazendo uma boa temporada pela camisa do Vasco. E ele deu uma entrevista ontem à Super Rádio Tupi e comentou a satisfação de estar conseguindo jogar no Vasco e também essa minutagem que ele está conseguindo ganhar no Vasco da Gama. Uma informação até curiosa que o Alexandre Pássaro falou na coletiva ontem: ele foi o jogador que mais correu no clássico contra o Flamengo. O jogador no GPS que teve a maior distância percorrida foi o Marquinhos Gabriel. Então confere ele comentando sobre esse seu início de carreira com a camisa do Vasco. Fico muito feliz em atuar mais uma vez os 90 minutos, depois de alguns jogos, para retomar a forma física ideal e a confiança, né? Poder estar durante toda a partida em um clássico e é algo que me deixa ainda mais seguro de que o trabalho tá sendo bem feito, está sendo feito da maneira correta, e a tendência é que eu progrida ainda mais e vá me adaptando com naturalidade, né? O encaixe na dinâmica do time tem sido muito bom. Nos últimos clubes onde eu acabei atuando mais aberto, como extrema, por vezes, e está desempenhando esse papel mais centralizado, está sendo muito bom para mim. A dinâmica do time me dá mais segurança
e mais confiança para evoluir ainda mais. O nosso elenco é muito qualificado e facilita para qualquer jogador desempenhar o seu futebol da melhor maneira, e a gente espera crescer ainda mais aí durante a temporada. Bom, galera, agora vocês acabaram de ouvir o Marquinhos Gabriel. Ele virou peça-chave, como eu falei para vocês, e na ausência dele, o Vasco sente muito, porque quem virou reserva imediato do Marquinhos Gabriel é o Carlinhos, um jogador que a torcida, inclusive eu, não gosta. E o Vasco teve um probleminha de última hora no jogo do Boa Vista, no aquecimento da partida. O Marquinhos Gabriel sentiu um desconforto na coxa e foi sacado da partida. O Carlinhos foi o titular e fez uma partida bem aquém do esperado, né? E ontem na coletiva o Alexandre Pássaro foi perguntado: e aí, quando o Marquinhos Gabriel tá fora, o Vasco sente? O Vasco ainda está no mercado atrás de um reforço? E o Alexandre Pássaro respondeu essa pergunta. A gente entende que a gente tem aqui algumas soluções secundárias, tá? Por quê? Porque o Marquinhos é o meia clássico, que nem você falou, e a gente entende isso e a gente concorda. Só que a gente sabe que numa eventual falta do Marquinhos, a gente tem outras soluções aqui que não necessariamente precisam vir de fora. O Peck é um jogador que consegue jogar de meia. O Morata é um jogador que consegue jogar de meia e jogou nesse último jogo, em determinado momento, de meia. O próprio... Esqueci o nome que eu ia falar agora. Quem que eu ia falar? O próprio Juninho, que hoje não vem atuando no nosso elenco profissional, ele não é um meia clássico, mas é natural, e você deve estar cansado de ver aí, times que jogam com 3 volantes, né, que tem essa saída boa. E a gente não pode deixar de lembrar do MT. O MT ele é meia, ele é um camisa 10. E aí eu volto lá naquela pergunta sobre o lateral esquerdo, porque o MT, embora ele também faça a lateral esquerda, então se a gente pensa que a gente tem só o Zeca, a gente está descoberto na lateral. Se a gente pensar que a gente tem o Zeca, o Riquelme e o MT, que podendo quebrar um galho ali muito bem como ele faz, a gente pode entender que a gente está bem completo por ali. Então, quando a gente pensa no MT, e o MT já está fazendo trabalho de transição em campo ainda sem impacto, porque a lesão dele é muito delicada, muito chata, a gente tem que lembrar que a gente tem ali um camisa 10 que, de novo, para a gente trazer um outro, a gente tem que estar muito seguro e muito necessitado, porque caso contrário nós vamos bater o desenvolvimento do MT, nós vamos botar um teto ali no desenvolvimento do MT, que é exatamente o que a gente não quer. A gente quer ver o desenvolvimento dele durante esse ano e, muito provavelmente, no final do ano, comprá-lo. Assim como também tem o Laranjeira, que não é um meia clássico, como esses que a gente está falando, mas é um jogador que joga naquela posição, que faz aquela função. Naquele jogo nosso contra o Bangu, em Volta Redonda, ele jogou naquela posição e acabou indo muito bem. Então a gente não pode esquecer que a gente tem algumas soluções caseiras e nem sempre que é bom vem de fora, muito pelo contrário. Se a gente pegar o nosso time, talvez a grande maioria ali vem de dentro. Bom, galera, e para finalizar, por último e não menos importante, Campeonato Carioca pro Vasco finalizado, né? Tem um jogo contra o Resende no próximo sábado aí. O Vasco não se classifica mais em semifinais do Carioca e deve disputar a Taça Rio. Então o Alexandre Pássaro fez uma avaliação de que estágio o Vasco se encontra nesse momento e o Vasco vai mudar o seu planejamento para atender a demanda dos jogos da Taça Rio. Ele vai falar também sobre os 5 jogadores que estão treinando em separado: Lucas Santos, o Erle, Henrique, Neto Borges, Marcos Júnior. E também dívida, porque o Vasco tem uma dívida com esses 5 atletas. O que o Vasco vai fazer com eles? Então acho que essa resposta que o Alexandre Pássaro deu foi muito esclarecedora. Eu acho que a gente ainda se encontra no estágio inicial. É natural, nós temos aí 40, 50 dias de trabalho. Menos até, né? Porque a gente começou, acho que no dia 8 de março. Então nós temos aí 42 dias de trabalho. E por mais intenso e melhor que esteja sendo o trabalho, principalmente do Marcelo Cabo e de toda a nossa comissão técnica fixa, é um estágio inicial, não tem como ser diferente. Eu acho que o nosso grande mérito, se assim eu posso dizer, é a gente ter utilizado esse pouco tempo da melhor maneira possível. Então a gente está num processo inicial mais acelerado, porque talvez nem nas nossas expectativas a gente conseguiria chegar em 40, 42 dias depois do início do trabalho, com muitos jogadores que chegaram há muito menos tempo do que isso, a gente estaria nesse estágio. Só que a gente sabe que a gente tem muitos degraus pela frente ainda, mas muitos mesmo. Eu falei com jogadores no vestiário depois, lá em Bacaxá, depois da eliminação
no domingo, e eu disse para eles que agora o nosso foco tem que ser que a gente continue crescendo, né? A gente subiu o nosso próprio sarrafo contra o Flamengo, né? A gente subiu o nosso, a gente mostrou que é aquilo que a gente pode fazer. Então qualquer coisa abaixo daquilo vai ser frustração, e qualquer coisa naquele nível vai ser um alinhamento do que a gente pode exatamente fazer. Então a gente sabe que a gente subiu o sarrafo, mas para manter aquele nível do que a gente fez na quinta-feira, a gente vai precisar de muito mais trabalho e desenvolver muito mais esse trabalho. Sobre o planejamento, nós vamos sentar amanhã e ter uma discussão com todo mundo, enfim, todas as pessoas envolvidas no projeto, sobre como nós vamos fazer com esses próximos 30, 35 dias. Como que nós vamos trabalhar e quais serão o trabalho coletivo. Feito o trabalho coletivo, nós vamos depois individualizar para cada atleta o que nós vamos fazer com cada um. Vou dar um exemplo aqui. O Marquinhos Gabriel é um jogador que estava há tempo sem jogar, jogou quase que todos os jogos. Vou dar uma informação aqui, contra o Flamengo ele foi o jogador que mais correu. Às vezes não parece, porque às vezes a gente acha que é o Matias, que é o próprio Zeca, etc. Todos correram muito, mas o Marquinhos Gabriel foi o jogador que mais correu em campo. Isso causou nele uma fadiga acumulada em várias partes do músculo da coxa, que fez ele sentir no domingo. A rescisão saiu hoje de manhã. Ressonância saiu hoje de manhã. E então ele é um jogador que muito provavelmente nós vamos poupar do início dos trabalhos coletivos para que ele esteja bem e sem essa fadiga acumulada quando a gente começar lá na frente. E aí os jogos do Campeonato Carioca, da Taça Rio, que é o que resta desse segundo campeonato que a gente vai ter, nós vamos utilizar como preparação para o que vale, para o que nos interessa. Então, nós vamos encaixar, os jogos serão encaixados dentro da nossa programação e nunca ao contrário. Nós não vamos mudar a nossa programação, o nosso projeto, o nosso plano desses 30, 35 dias para poder jogar esses jogos do Campeonato Carioca. Não, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos traçar, e aí se os jogos encaixarem no nosso planejamento, ótimo. Se não encaixarem, nós vamos traçar uma estratégia diferente. E sobre sua terceira pergunta, que são dos 5 jogadores que estão, eu acho que assim, cada um, Felipe, tem ali uma situação diferente, né? Se a gente pegar o Neto Borges e o próprio Henrique, eles têm contrato acabando daqui a pouco, né? Então o Neto nem nosso era. Então tanto o Neto quanto o Henrique, não fazia sentido a gente iniciar um projeto de um ano inteiro com eles, sendo que o contrato estaria acabando e existia ali uma decisão de não renovar. Então, de novo, às vezes eu até me sinto mal, porque às vezes as pessoas confundem treinar separado com encostado, jogado, largado. Não é isso. Eles estão treinando com os mesmos profissionais que treinam conosco. Como eles tiveram um mês de diferença numa apresentação, eles estão traçando um caminho diferente do que o grupo já está. E aí, quando há uma diretriz técnica de que aqueles jogadores, não pessoas, mas aqueles jogadores não serão utilizados, é natural que a gente tenha que achar solução. Sobre o passivo criado, na verdade, o passivo ele foi criado quando foi assinado o contrato. Não é agora que o passivo está sendo criado, né? O passivo ele é criado quando se assina um contrato até determinada data. E aí, então, o que nós estamos fazendo dentro das expectativas do jogador e dos interesses do Vasco, a gente achar a melhor solução para diminuir esse passivo. Mas o passivo está criado e já existe. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Não esquece de deixar aqui embaixo as suas memórias e desejar parabéns. Todo vascaíno que clicar nesse vídeo, pelo menos um parabéns aqui nos comentários tem que deixar para o nosso Vascão e para São Januário. E é isso. Logo mais, 5 horas da tarde, o Dieguinho tá chegando com mais informações do Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta a voz. Tamo junto, valeu, fui!